Boa noite, para quem não vi ainda. Bem-vindos. Pessoal da tela também, bem-vindos. Eu sou Rosa Skeff, psicanalista, diretora da Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É um prazer hoje estar coordenando essa mesa ao lado dessas queridas colegas. Todos sabem que a psicanálise não se concentra somente em quatro paredes. Psicanálise é extramuros. Ou seja, aqui na Brasileira, além da formação em psicanálise, nós oferecemos cursos, grupos de estudos para profissionais, para estudantes, e temos vários projetos em andamento. O nosso encontro de hoje é para apresentar esses projetos e divulgar o nosso trabalho. Eu vou apresentar as colegas aqui presentes. Nós contamos hoje com a Patrícia Goldfeld, psicanalista titular em função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Nossa presidente 2425, coordenadora do Ação Emergencial SBP de PA Enchente 2024. Nós também contamos com a Vera Hartmann, que está na tela, psicanalista, membro associado da Brasileira, subcoordenadora do Ação Emergencial SBB de PA Enchente 2024. A Vera também faz parte da Comissão da Comunidade e Cultura da Brasileira. Anne Marlise Porto Rodrigues, psicanalista titular, com função didática da Brasileira e coordenadora do projeto Ubuntu. Cristine Nunes, psicanalista da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, convidada como membro do Instituto da Brasileira, coordenadora do projeto Livros no Tatame, um dispositivo clínico. Elusa Enke, psicanalista, titular em função didática da Brasileira, coordenadora do projeto Fundação Tênis. Falei todas. Patrícia, então, com a palavra. Boa noite a todos. Só para esclarecer, a Cristine Nunes, ela é membro convidado da sociedade, não é do Instituto, só para esclarecer. Eu queria dar boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa casa. Hoje é uma noite muito especial para nós, porque os nossos projetos sociais são as nossas meninas dos olhos. A gente tem muito orgulho de ter esses projetos com a comunidade. Isso é algo que nos deixa muito, muito felizes da gente poder colaborar. Eu vou falar da ação da ação emergencial, né, que surgiu com a enchente esse ano. Foi o seguinte, a gente, nós nos baseamos em experiências anteriores, das diretorias anteriores, que fizeram ações também emergenciais. Começou com o Covid, né? Na época, estávamos vivendo a pandemia de Covid, com toda aquela situação. O pessoal teve a ideia de fazer um atendimento gratuito, né, para as pessoas, porque estava aumentando muito o índice de depressões e as pessoas estavam muito mal, com toda aquela restrição e medo. Então, houve um belo projeto naquele momento, com muitos membros da nossa sociedade. Depois, na enchente de 23, também houve uma ação emergencial, foi no setembro do ano passado, teve uma enchente no Vale do Taquari, aí também se criou uma ação emergencial, mas
não chegou a ter um grande porte. E quando começou a enchente, começou no Vale do Taquari em abril, né? Depois em maio foi grande, chegou Porto Alegre, Canoas, foi o estado inteiro com aquele horror. Logo no início, quando começou a enchente, nós assim assim, nos sentimos mobilizados a iniciar novamente uma ação emergencial, porque por causa das experiências anteriores que a gente achou que tinham sido muito muito boas. Então nós começamos a organizar na diretoria e a ideia era ajudar com 4 sessões, inicialmente foram 4 sessões gratuitas, aos trabalhadores que trabalhavam no resgate ou às pessoas que estavam sofrendo com a enchente. Depois, a gente imediatamente assim, se lembrou da diretora de Comunidade e Cultura da gestão anterior, da nossa diretoria, que havia coordenado aquela ação na enchente do ano passado. Então, eu convidei a Vera Hartmann, nossa querida colega, para gerenciar uma lista de encaminhamentos. E comecei a divulgar. A gente começou a divulgar em todos os pontos assim de resgates, assim, a gente começou a divulgar entre os colegas também, nos grupos de WhatsApp, que a gente tem colegas do Brasil inteiro, da Federação Brasileira de Psicanálise, então muitos colegas a gente tem contato. E houve uma resposta incrível. As pessoas começaram a aderir à lista de encaminhamentos. Eu quero, eu quero, eu quero. E a gente começou, essa lista cresceu até mais de 170 pessoas profissionais. Aí entraram pessoas também que eram psicólogos, não eram psicanalistas, mas tinham o CRP de psicologia. A gente começou assim, então, a fazer alguns critérios, ter alguns parâmetros para que a gente pudesse dar um bom atendimento àquelas pessoas. E começou a aparecer os pedidos de atendimento, né? Então, a gente começou a trabalhar, e esse grupo passou, teve também um outro grupo então, esse atendimento é online, ele ainda acontece, nós temos ainda a nossa lista de encaminhamentos, as pessoas estão atendendo, e tínhamos também, naquele momento, um grupo presencial que atendia nos abrigos. Então, a gente fez 2 grupos, um grupo presencial e um grupo online. E começamos a fazer reuniões. A Cristine Nunes também nos ajudou muito, e tem nos ajudado muito, que é a nossa colega convidada da Brasileira, nos auxiliando com uma ideia de trazer a ajuda do PACE. PACE é um grupo da International Psychanalytic Association que ajuda psicanalistas em situações de crise e emergência. Então, nós começamos a ter a ajuda do PACE, que são profissionais, psicanalistas de renomado saber, que nos ajudam. Então, começamos a ter encontros, né, com as pessoas do PACE, com psicanalistas, a Giana Williams e a Mônica Cardinal, e mais outras pessoas nos ajudando. A gente começou a estudar sobre essa questão de trauma, né? A Brasileira começou a fazer eventos, mas a gente, com esses grupos de atendimento, também organizou reuniões de escuta da escuta. Então, a gente, de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente reúne os profissionais que estão atendendo para poder auxiliá-los nesse atendimento, né? Para que as pessoas possam
falar sobre as suas experiências, suas dúvidas, muitas vezes precisam ser encaminhadas, essas pessoas, né? Elas necessitam de algum tipo de atendimento psiquiátrico, ou às vezes elas manifestam um desejo de realizar alguma terapia, daí se encaminha para outros, onde estiver perto onde a pessoa mora. E tem sido uma experiência muito, muito interessante. Todo mundo foi estimulado a, assim, a pensar e estudar sobre essa questão, porque existe muito pouca literatura científica com o tema de trauma de enchente. Então, a gente está estudando muito sobre isso e começando a escrever também para poder organizar os nossos pensamentos. Estamos organizando também eventos científicos, assim, com pessoas na Brasileira. Vocês devem, quem está acompanhando a Brasileira, está recebendo esses anúncios de conferências e palestras com pessoas especializadas em trauma, né? Porque é um tipo de trauma. Quando a gente aborda esse atendimento emergencial, ele é um tipo de trauma que ele está acontecendo ainda, ele é intrauma, né? Porque ele está a pessoa está no meio da confusão daquela situação que está acontecendo, que pode muitas vezes gerar algum tipo de problema, às vezes não, depende das condições, de várias condições, né? Como diz o professor Beniacar. Mas a gente tem que ter todo um cuidado nesse atendimento, assim, durante o período em que o fato está ocorrendo, né? O fato que pode ser traumático. A gente tem que ter muito cuidado, que é um tipo de atendimento muito diferente do que é feito nos consultórios. Então, tudo isso a gente tem conversado e estudado bastante. Acho que também, acho que é isso. Obrigada, Patrícia. Eu vou chamar a Vera Hartmann, que está na tela, para ela também falar alguma coisa dessa ação emergencial, que ela também foi co-coordenadora com a Patrícia. Vera. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo divulgar um trabalho que a gente está fazendo. E eu queria expressar minha gratidão a essa diretoria, aos colegas que estão aí conosco e também quem está nos acompanhando, assistindo e trabalhando conosco nesse momento. Eu vou rapidamente dizer uma frase que me chamou muita atenção, só para nós iniciar a minha apresentação. Às vezes, na agônica escolha, as palavras pesam como se fosse um dicionário completo, capa dura, letras minúsculas, sem ordem alfabética. Todo significado possível está lá, mas não sei onde. Antes da palavra, o nome de todas as coisas é desamparo. Então, assim nós vamos começar. Eu vou falar rapidamente a parte que me coube desse projeto todo, né? Então, assim como existe um programa em Porto Alegre, cujo slogan é "A fome tem pressa", e isso é uma forma de trazer, inclusive a sociedade já ajudou, já participou desse programa, ajudando com alimentos não perecíveis. A gente teve a ideia de que assim como a fome tem pressa, o sofrimento, a angústia, o desamparo tem urgência para encontrar alívio e acolhimento. Então, em função dessa premissa, logo que foi decretada a calamidade, como a Patrícia colocou, nós tomamos a
a Patrícia entrou em contato conosco e a gente começou, então, a organizar o nosso trabalho para atendimento. E a nossa premissa era essa: tem pressa. Nós temos que fazer logo, porque as coisas estão acontecendo, as pessoas estão precisando, e em função disso, uma das coisas que a gente acabou fazendo foi eu entrando com o meu telefone pessoal, né, com disponibilidade 24 horas, porque a gente viu que isso teria sido uma falha do nosso projeto anterior, quando ficava à mercê do horário de trabalho né, da secretaria, ou fechava no final de semana, e para isso, para esse momento em que a dor era tão grande, que a angústia era tão forte, tinha que ter alguém que recebesse essas pessoas rapidamente, assim. Então, como a Patrícia já colocou, nossa surpresa foi muito grande, porque logo que a gente abriu, um número representativo de colegas se dispuseram a atender online, assim como presencial nos abrigos, que assim no mesmo momento em que a gente começou a trabalhar isso, a Cris já apareceu, já sugeriu, vamos fazer então o online e o presencial. Então o grupo foi crescendo e a gente foi divulgando para fora da sociedade, né? Passamos para a FEBRAPS, para outra sociedade, para a Co-Irmãs, e o grupo foi aumentando até que chegou no número, como a Patrícia disse, hoje somos 174 pessoas atendendo, 175 mais ou menos, e que estão à disposição para seguir atender. Alguns agora já não mais, né? Mas então, a primeira necessidade, assim, a primeira coisa que surgiu, que foi bem difícil, foi assim, bom, nós temos que ter um critério, né? Porque começaram a surgir pessoas de todo lugar do Brasil, de vários lugares, e pessoas interessadas em ajudar. Mas como a gente sabe que são questões muito difíceis, a gente combinou de que, então, pelo menos, a gente teria como como premissa para as pessoas poderem nos ajudar, que essas pessoas tivessem CRP ou CRM, né? E com isso seria uma forma de que a gente teria uma segurança de que essas pessoas teriam uma capacitação, teriam um preparo para enfrentar, para atender todas essas dificuldades, né? E realmente, assim, porque tinham pessoas, teve dificuldades, tiveram pessoas mais complicadas, querendo ajudar, que pertenciam a instituições não reconhecidas, e aí a gente acabou, então, dando prioridade a isso e se manteve, então, esse grupo de todas essas pessoas profissionais, tendo como base profissional. Aí, paralelo a esse atendimento, junto com as listas que foi crescendo, começaram a chegar os pacientes. E aí, assim, era impressionante, porque 90% das mensagens, eu diria assim, entrava no meu telefone com a seguinte frase, assim: por favor, preciso de ajuda, eu perdi tudo. Isso foi, assim, uma coisa que chamava atenção, porque entrava um número desconhecido e embaixo, logo em seguida da mensagem, porque nós temos tudo por mensagem, né? Tudo pelo WhatsApp, entrava essa citação: por favor, eu preciso de ajuda. E aí, assim, eu estava todo o tempo no telefone, claro, de noite eu ia até uma altura, depois de manhã eu abria, já pegava, e assim que entravam as mensagens, eu respondia para a pessoa. Eu entrava e dizia bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, eu estou aqui, nós vamos providenciar alguma coisa, o que tu está precisando, quais são. Eu dava pelo menos uma entrada mostrando que eu estaria disponível para atender. Aí, logo em seguida, a pessoa dizia, né? Eu perguntava assim se a pessoa tinha condições de ter internet, de ter telefone, de ter acesso a esse recurso. E aqueles que diziam que sim, eu dizia, bom, então vou te encaminhar o nome de uma colega ou de um colega, e tu então, por favor, entre em contato direto com a pessoa e ela vai então e combina um horário para atendimento. Sem nada mais, assim, não tinha nada de ficha, não tinha nada. Só, assim, a Joana entrou ali, pediu atendimento, então a Joana vai ser encaminhada para tal pessoa. Fazia o encaminhamento direto. Paralelo a isso, eu fazia também
comunicava a pessoa que eu estava encaminhando. Eu fiz o encaminhamento conforme a ordem de inscrição das colaboradoras, né? Então, desde o começo, a partir do primeiro encaminhamento, foi sempre por ordem, não tinha critério maior a não ser assim, número 1, 10, 20, 30, e aí aquele que estava o seguinte, eu ia encaminhando, dava um ok para aquela pessoa já tinha recebido o encaminhamento e pedia sempre que a pessoa confirmasse que recebeu o paciente. Então, eu pedia que o paciente confirmasse que conseguiu ser atendido e pedia também, paralelo a isso, que o nosso colega confirmasse que atendeu, né? E isso foi bem interessante porque funcionou. Algumas pessoas tiveram dificuldade, esqueceram. Daí agora, para esse dia de hoje, eu fiz então um levantamento. Peguei o nome de todos os colegas e fui atrás e constatei assim, todos que foram atendidos, quem atendeu, como atendeu, quem não tinha, eu fui atrás, perguntando se a paciente tinha chegado ou não. E fiquei surpresa com a informação também, porque de todos os 174 voluntários, atendemos mais ou menos 180 pacientes, porque tinha alguns que faziam atendimento, alguns voluntários que atenderam 2 pacientes, começaram de novo, a lista começou a correr, alguns que a gente não conseguiu contato, mandava para outro, mas em média foram 180 pacientes. Aí desses, 30 pacientes evadiram ou nem chegaram. Isso representa, né, talvez nem 20% de todas as procuras, né? E a gente sabe que é uma questão bem delicada, porque tem pessoas que pegam o contato, tentam fazer, mas não vão adiante, né? Talvez pela angústia ou por não ter a condição de ter o atendimento. E a gente continua, então, fazendo esse atendimento, e agora, nessa segunda leva, chegando ao momento em que já para todos, a maioria, grande maioria, acho que 98%, já recebeu, tem algumas pessoas que não receberam ainda, e eu vejo que foi por erro, até na hora de eu salvar o número, a hora de poder botar de novo a pessoa para dentro da lista, não entrou. Algumas tiveram probleminhas e acabaram ficando de fora. Então, nós começamos de novo, né, perguntando para todos quem queria continuar o atendimento, porque muitos já receberam, já foram atendidos as 4 sessões, se iam continuar conosco ou não, né? Estamos agora, então, com uma lista de 52 voluntários que se dispuseram a prosseguir o atendimento. E a nossa ideia, assim, conversando com a Patrícia e vendo que a importância que está tendo isso, todo atendimento, é de continuar enquanto tiver demanda para esse tipo de atendimento. Eu noto que, assim, muitos, quando no momento em que deu todo o problema, tiveram muitas procuras. Agora está diminuindo, cada vez está diminuindo mais. Embora eu ache que agora mais pessoas estão procurando para psicoterapia. Isso é interessante, assim, as pessoas já estão talvez mais preparadas ou mais organizadas e pedem atendimento psicoterápico. Então, a gente tem tentado ver se é possível fazer isso, ou então, se não pode, a gente encaminha para algum local, pede que as pessoas sejam encaminhadas, né? A gente teve o acompanhamento, como a Patrícia colocou, do PACE, que foi a escuta da nossa escuta, que foi super útil, foi muito bom, nos ilustrou muito, dando essa função que a gente tinha, que o acolhimento significava sempre a possibilidade de amparar e organizar, ajudar as pessoas a se organizarem. E isso foi muito interessante também, porque a maioria dos pacientes atendidos voltavam com mensagem dizendo: consegui ser atendido, gostei, muito obrigada, eternamente grato. Foi incrível assim, a quantidade de pessoas que realmente manifestaram uma coisa muito boa assim, por terem sido acolhidos, o que nos gratificou muito, né? Então, nesse momento, a gente segue com essa ideia de continuar acolhendo. O nosso objetivo é singelo, porque se restringe de 4 a 8 sessões, sendo que quando a pessoa precisa mais, depende do terapeuta e do paciente, se os dois se acertarem, né? As colegas perguntam às vezes, posso continuar? Vera, Bom,
se as Desculpa te pessoas têm... atrapalhar, mas Sim, a câmera da Kellen está aberta e eu gostaria de pedir para ela fechar, porque, né, ela precisa dessa privacidade. a câmera de quem? Da Kellen. Por favor, Kellen. Desculpe interromper a todos. Obrigada, Kellen. Obrigada, Vera, por seguir. Vera está sem som. Então, o principal foi isso, assim, essa passagem, a chegada e o encaminhamento, e agora a continuidade desse, né, que eu acho que a sociedade se propõe a continuar, e interessante, assim, que alguns pacientes precisavam de psiquiatra, a gente mandava para psiquiatra, os psiquiatras faziam só, às vezes, faziam uma receita e mandavam de novo para o colega que estava acompanhando, porque teve uma demanda grande de pessoas que perderam receitas, pessoas que não tinham como ter acesso a alguns remédios que faziam uso contínuo, enfim, e a gente conseguiu ajudar desse jeito, assim, né, com os colegas psiquiatras, favorecendo e facilitando isso. Enfim, o trabalho Vera, continua. Sim. obrigada. Nós vamos dar continuidade aqui na mesa. E realmente o trabalho de vocês foi excelente e foi impressionante a rapidez como vocês conseguiram se organizar. Parabéns. Tinha pressa. É A gente verdade. tinha pressa. Sim, e corresponderam, realmente. Nós vamos passar agora para Obrigada. Elusa Enke. Claro. Psicanalista titular em função didática da Brasileira e coordenadora do projeto Fundação Tênis. Então, nos fala um pouquinho do teu trabalho. Bem satisfeita hoje de estar podendo conversar com você sobre o nosso projeto. Eu digo nosso, porque somos em 7 colegas aqui da Brasileira que estamos fazendo esse trabalho. Mas eu, antes de contar um pouco a história rapidinha de como isso surgiu na Brasileira, eu preciso contar a pré-história do projeto, tá? Eu estou há 13 anos trabalhando como psicóloga voluntária na Fundação Tênis, né? E surgiu uma busca da coordenação em função de que os adolescentes que terminavam o seu percurso na Fundação, que ia dos 7 aos 17 anos, tinham dificuldade, porque a Fundação caminhava, hoje em dia existe dentro da Fundação os profissionalizantes, mas na época encaminhava para profissionalizantes. E quando chegavam aos 17 anos, os adolescentes não queriam ir para o mercado de trabalho, eles queriam ficar na Fundação. Então, a busca surgiu aí, o que nós fazemos com os adolescentes que não querem, e eles boicotavam o encaminhamento para o mercado de trabalho. E quando nós fomos nos reunir, eu digo uma colega e eu, que naquela época estávamos como voluntárias, fomos reunir os professores, coordenadores, para saber assim, como é que a gente poderia encaminhar esse trabalho nos núcleos, né? Nós vimos que tinha uma demanda enorme dos professores e coordenadores em função da carga que eles recebiam por atender crianças com as histórias que eles traziam, com as vivências que eles traziam e que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Então, nós pudemos deslocar o foco, né? Então, ao invés de atender as crianças, de ver como fazer com as crianças, de poder começar a atender os coordenadores e professores. E até escrevemos um trabalho
sobre isso naquele momento, e que nós colocávamos como deixar a fundação se tudo que eles buscavam na vida eles encontraram ali. Eles não queriam sair, né? Então, esse trabalho com os professores e monitores, e que se estendeu para os coordenadores e para toda a instituição, né, começou a mostrar como trabalhar com os cuidadores nos dava um espectro muito maior de trabalhar com as crianças através deles. Até eu me lembro de um professor que me disse um dia que ele estava lidando lá com a criança numa situação difícil, e ele começou a pensar nas nossas conversas, e ele disse, bom, agora eu tenho que me virar, eu sou a ilusa deles. Né? Então, no sentido de como eles iam se sentindo validados para poder lidar com situações muito difíceis, e que a gente, aos poucos, foi olhando e como abordar. E foram e são até hoje, porque eu continuo fazendo esse trabalho, e hoje tenho a colaboração e ajuda da Ciana, fazendo parceria comigo nesse atendimento dos professores e monitores. Tá? Bom, aí a gente começou a ver os resultados disso, né, no trabalho com as crianças. Mas tinha um limite, tinha uma limitação, porque as crianças traziam de casa situações muito difíceis e que ali na fundação ficava muito limitado de como abordar. Então, o sonho era chegar nas famílias. E foi aí, né, que na época, em Anne, te lembro da tua gestão, a gente começou a fazer contato para fazer essa parceria da Brasileira com a Fundação Tênis. Tá? Então, aí nasceu em setembro de 21, nasceu o projeto, tá? E a gente, então, começou a montar esse atendimento, e, na verdade, em Ciana, eu acho que ele começou realmente os atendimentos mesmo em início de 22, né? Então, nós recebemos uma lista da Fundação Tênis, porque eles são 26 núcleos com mais de 100 crianças, são 2.500 crianças em 4 estados. Rio Grande do Sul, com 16 núcleos, porque tem Porto Alegre e interior do estado, depois tem núcleo em Santa Catarina, em São Paulo e em Minas. Então, são ao todo 2.500 crianças. E os professores, eles lançam, os coordenadores, nos grupos deles com os pais, que eles têm grupos com os pais para falar sobre as crianças e adolescentes, e então eles lançam o interesse em serem atendidos. E aí a lista, né, prospera, cresceu. São listas grandes, e por isso a gente começou com 13 colegas. Hoje nós somos em 7. Eu esperava que crescesse, mas diminuiu. Então, mas assim, são listas que nos entregam, e nós vamos, a Ciana coordena isso, cada uma que vai terminando os atendimentos, diz, olha, eu estou pronta para pegar um novo atendimento. Então, são atendimentos no modelo do SOS Brasil. São 7 a 8 encontros, mas com flexibilidade. Se a gente percebe que precisa mais alguns encontros para poder fechar a proposta, a gente amplia o número de encontros. Tá? Então, eu faço questão de trazer aqui, que agora o meu computador fechou, mas está aqui. Eu faço questão de trazer o nome das colegas que integram esse grupo, tá? Que são a Ana Cristina Maltic Levin, a Kellen Gurgel Ancheta, a Luciana Zamboni Buzetti, a Ciana Pessincerri, a Jeanette Saquet, a Rosa Vritir, que pediu licença enquanto era coordenadora do CAP,
e que agora está retornando, agora no mês de julho, e eu, tá? Então, somos 7 no atendimento dessas, eu digo famílias, porque preponderantemente são mães, né? Mas os pais, às vezes, aparecem, vamos dizer assim, por pedido da mãe ou por pedido do pai, né? Tem situações, inclusive uma que a Ciana está atendendo agora, que é a avó, que a mãe tem assim, uma condição mental muito complicada, né? E que a avó está tentando tomar conta, porque é uma menina, uma adolescente que participa da Fundação Tênis, e então a avó está sendo atendida, às vezes é uma madrinha que é responsável, né? Então, assim, é o familiar responsável e que está se apropriando de poder ajudar a criança ou adolescente para poder melhorar na sua condição, às vezes, familiar. Tivemos situações de encaminhamento para abrigos por interdição da família. Nós temos assistente social na Fundação e a gente faz muito essa interlocução com as assistentes sociais. Tá? Então, o nosso atendimento, como eu já falei anteriormente, ele tem um número limitado de sessões, né? E com o atendimento das famílias, o que aconteceu é que as crianças viam a mãe ser atendida, o pai ser atendido, e começaram a ver as mudanças que iam ocorrendo, porque a gente ficou... Eu tinha já, de anos assim, mais contato com a psicoterapia breve, né? Mais emergencial, mas as gurias não, né? E foi surpreendente para todos nós, inclusive com essa população bastante vulnerável, onde o social, o contexto social é muito árido, é muito desvantajoso, e o quanto eles conseguem aproveitar esses encontros e fazer verdadeiras mudanças na sua família, né? Entendendo o que se passa, sendo escutados, mães que choram copiosamente quando conseguem falar de si mesmas, dizendo: eu nunca imaginei que eu ia chorar tanto, né? Então, assim, verdadeiras situações assim que parece que a gente até falava com uma colega até do SOS Brasil, né? Que a gente fica parecendo que são coisas quase milagrosas, né? Porque é impressionante como a escuta psicanalítica, a gente vê a potência da psicanálise, né? Uma escuta, um acolhimento, poder ajudar a entender as situações, o que está acontecendo naquela família que está desaguando sobre o filho que vai lá para a quadra, né, do projeto da Fundação Tênis, mostrando, vamos dizer, condutas, comportamentos que são consequência desse contexto familiar, né? Então, isso gerou que até uma de nós, uma das gurias, ouviu no próprio atendimento da mãe, a criança entrar no quarto, no lugar onde ela estava, e dizer: eu também quero uma psicóloga. Então, com isso gerou parcerias nossas com instituições de Porto Alegre, tá? Para atender as crianças e os adolescentes. Então, nós fizemos parceria com o IT está desenvolvendo um trabalho social muito bacana, gratuito, porque tem que ser gratuito, né? Então, é gratuito e é psicoterapia de longa duração para crianças e adolescentes da Fundação Tênis. O IEP está sendo nosso parceiro também, né? O ESIP foi nosso parceiro num momento lá atrás, mas depois não deu para continuar, mas pretendem voltar. E estamos fazendo parceria também com São Paulo, com instituições, psicólogas, colegas que têm instituições, que coordenam instituições em São Paulo, para também atender as crianças e adolescentes.
e até eu falei com a Rosa que nós estamos fazendo também uma parceria com a Facate, porque tem núcleos em Sapiranga e Igrejinha, e ali Taquara é ali perto. Então, essa pedrinha na água gerou assim uma rede de atendimentos, né? E que a gente até apresentou um trabalho, um tema livre na jornada, né? E agora saiu fazer propaganda. Na última revista tem o nosso trabalho também, né? Sobre esse projeto. E que assim a gente está muito feliz, muito gratificada, porque a gente sempre fala nas reuniões, né? Que a gente iniciou o projeto e vai para esses projetos pensando em contribuir para a vida dessas pessoas, mas o que a gente aprende e as vivências que a gente tem com eles são amplamente transformadoras para nós. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Se Ana quer acrescentar alguma coisa? É isso que eu queria dizer. Vocês notam, eu não consigo esconder a empolgação que eu falo desse trabalho. Não tem como esconder. E então, depois, nas conversas, se vocês quiserem saber mais, inclusive sobre a própria instituição Fundação Tênis, né? Eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, Elusa. Realmente dá para sentir como tu é apaixonada por esse projeto, né? E eu acredito que a gratificação que recebe quem atende é realmente muito grande, né? Obrigada, Elusa. Vamos passar para a Ana, então. Bom, boa noite a todos, né? Obrigada, né, a diretoria por esse espaço aqui nessa reunião. O projeto Ubuntu, né, que eu vou seguir aqui um roteirinho que eu fiz, tentando resumir bastante, né, um projeto bastante complexo. Ele tem uma especificidade que ele é para formação analítica, né? Então, ele não é um projeto, vamos dizer, tão assim para a comunidade, né? Então, depois ainda segue o teu que envolve a comunidade, né? Então, o projeto Ubuntu, ele é o nosso programa de bolsas, formação psicanalítica do Instituto, né, de Psicanálise da nossa sociedade, para profissionais negros, negras e indígenas das áreas de psicologia e medicina, tá? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas que já participaram da Comissão Ubuntu, né? A nossa primeira coordenadora está aqui presente, né? A querida colega Eliane Nogueira. O pessoal vai passar depois o nome dos componentes da atual Comissão Ubuntu, né? Porque são muitas pessoas, e também já não vou citar todos os nomes das pessoas que já participaram, que inclusive estão presentes aqui na mesa também, né? Então, muito obrigada a todos que fazem parte, né? Essa comissão ela foi criada desde 2020, né? E, então, ela criou o projeto e ela se encarrega da implementação também do projeto, né? E essa comissão ela funciona em articulação com o Instituto de Psicanálise, com a diretoria da sociedade e com a AME, Associação dos Membros do Instituto. Então, ela é bem abrangente, tem essa amarração dentro da sociedade, né? Os colegas e apoiadores também, todos esses colegas que participam e os nossos apoiadores tornam esse projeto uma realidade para nós. Agora ele existe realmente, né? E é um trabalho feito, portanto, a muitas mãos, né? Onde muitas pessoas estudaram, pensaram, então tem muito estudo, muito pensamento, muito afeto e muita alma nesse projeto, né? Uma coisa que eu acho importante de colocar, historizando, que em 18 de julho de 2020, né, então 4 anos agora, nós tivemos uma atividade científica coordenada aqui que era a nossa diretora científica, Cristiane Paixão, que está aqui também. Nessa reunião,
o colega Inácio Paim Filho faz uma pergunta, né, que nunca tinha sido feita na nossa instituição. Ele faz a seguinte pergunta: até quando eu vou ser o negro único nessa instituição? Né? Então, isso coloca naquele momento para a nossa diretoria, eu era presidente nessa época, né, algo realmente que mexeu muito conosco. Né? A partir dali, nós, escutando a pergunta, encampamos essa problemática, e aí que se criou, então, né, essa comissão para estudar, para propor algum projeto, né, e todos esses desdobramentos que foram tendo foram muito importantes. Junto, na mesma época, foi criada, a partir de alguns colegas, então, um grupo de estudos, que agora é um núcleo, né, que é o de colonialismo, racismo e desigualdade, coordenado na época, né, pelo Francisquelli, pela Janine e pela Sandra, atualmente coordenado pela Eliane, que fez todo um trabalho muito importante dentro da instituição, do que nós chamamos de letramento, né? Trazendo convidados a cada mês nessa temática, estudando textos, né, de autores importantes e desconhecidos no sentido da nossa ignorância. Né? Nós tivemos que admitir realmente como nós não sabíamos nada, né, a respeito. Não que a gente não soubesse que existia uma realidade brasileira, mas nós, enquanto sociedade de psicanálise, nos debruçarmos, né, foi uma coisa muito inaugural. Né? Esse trabalho todo também teve muitas, o que nós chamamos, é um recurso que a gente usa aqui na Brasileira, que é o recurso reunião geral. São reuniões que podem ser com membros do Instituto, com membros associados, titulares, às vezes todo mundo junto, às vezes em partes, onde a gente leva assuntos e pautas para debate amplo. Né? Esse trabalho institucional culminou junto com a Comissão Ubuntu fazendo o projeto, numa assembleia em 21 de abril, né, de 2021, onde esse projeto, então, ele é votado e aprovado por unanimidade dos presentes naquela assembleia. Ele vai para o estatuto e tem registro em cartório, né? Então, ele é bastante oficializado dentro da instituição. Né? Nós tivemos, de lá para cá, 3 editais públicos, né, que são publicados no nosso site, lançados, e estamos atualmente com 5 bolsistas. Tá? 2 bolsistas já ingressaram em seminários, e os outros 3 estão naquele período que é da análise prévia, que nós exigimos pelo menos 1 ano de análise prévia à entrada em seminários. Tá? E quanto àquela pergunta do colega Inácio, né, nós verificamos, então, que nas instituições de psicanálise no Brasil ligadas à IPA, né, nós tínhamos menos de 2% de colegas negros, e indígenas é 0, alguma coisa. Né? Então, o racismo estrutural, né, que nós temos no Brasil, ele realmente aparece claramente nesse corte, né, dessa percentagem. Né? E ele vai se revelar dentro das instituições também, né, através do que a gente conhece, então, o racismo institucional. Né? E nas sociedades de psicanálise, então, essas ligadas à IPA, obviamente que a maioria, né, das pessoas em formação são pessoas brancas de classe média e alta. Né? Esse é o corte também, que tem um corte de classe aqui também, né? É de raça e de classe. Né? E, portanto, o racismo se apresenta como uma barreira ao ingresso, né? E, além do que, mesmo que a pessoa tenha o desejo de fazer formação analítica, né, ela vai se deparar com uma formação longa, dispendiosa, e que a imensa da maioria dessa população não tem recursos financeiros também para bancar essa formação. Né? Então, junto com o projeto, foi criado ainda em 2020 um fundo financeiro. Esse fundo financeiro, ele vem basicamente assim, de 2 fontes. Né? Vem a partir da nossa instituição, da Brasileira, onde 20% do lucro
das atividades da diretoria científica vão para o fundo, 50% do lucro das atividades da diretoria de comunidade e cultura e 80% do lucro das atividades criadas pela Comissão Ubuntu, né? Então, aqui é o que entra da instituição, tá? Que se compromete bastante com o projeto. E o apoio financeiro de doadores, pessoas físicas ou jurídicas, tá? E isso representa, nesse momento, assim, o que banca 5 bolsas, tá? São as atividades criadas pela Comissão Ubuntu, né? A Comissão Ubuntu cria essas atividades em parceria com o Instituto, com a diretoria ou com a AME, com as 3 instâncias, tá? Outra coisa importante, assim, 2 dessas bolsas, elas são bancadas e assumidas por uma fundação familiar que apoia projetos na área da educação e que achou o nosso projeto muito relevante dentro da sociedade, da realidade da sociedade brasileira e da formação analítica, tá? Então, esse projeto é claramente um projeto de ação afirmativa, né, para colegas negros e indígenas, né? Então, temos o critério na seleção de raça, cor e etnia, tá? Bom, o nosso sistema de bolsas, que é uma bolsa, mas ele tem as bolsas, dá para desdobrar em 3 partes a nossa bolsa. Eu coloco isso porque, às vezes, os projetos contemplam uma parte ou outra. O nosso implica no seguinte: uma bolsa que é para análise pessoal do analista, porque banca essa análise, né? Naturalmente, os valores, a gente calcula, são valores bastante reduzidos, né, em relação aos valores habitualmente cobrados, né, pelos analistas com função didática. Uma bolsa supervisão, quando a pessoa começa a supervisão, e o que a gente chama bolsa isenção da mensalidade, né, por um período de 5 anos. Né? Nós temos, no momento, recursos que dão conta dessas 5 bolsas, né, com que vai entrando das doações, enfim. Nós ainda não sabemos quando poderemos lançar um novo edital público, pois depende da captação de verbas para essa nova bolsa. O nosso sistema de seleção se dá em 2 etapas. A primeira etapa são as entrevistas com a Comissão Ubuntu, que vai classificar, então, as pessoas que se inscreveram em primeiro lugar, segundo lugar, né, de acordo com os critérios, né, também da experiência, toda essa parte. E a segunda etapa é feita pelo Instituto de Psicanálise com o primeiro lugar indicado, daí a seleção normal, como todo mundo faz, né? E essa pessoa, se por acaso ela não fosse selecionada pelo Instituto, a Comissão Ubuntu indicaria o segundo classificado. Então, é essa a sistemática da seleção, tá? E nós temos um grupo de analistas na instituição com função didática que apoia o projeto. E são esses os analistas, então, que vão, né, ser procurados para análise pessoal e para supervisão, né? Eu queria, para finalizar, né, depois podem surgir perguntas, a Eliane, a Cris, o pessoal está aqui também pode responder, né? Eu queria só destacar, para finalizar, o seguinte, 2 coisas, assim, a importância do letramento, né, nessa questão racial e de preconceitos, pois nós somos, né, ignorantes nessa temática, porque nas nossas formações nós não estudamos isso, e também nas nossas análises pessoais nós não trabalhamos isso habitualmente, né? Então, com isso, a nossa escuta analítica ela fica comprometida com pontos cegos, né? Que a gente tem que sensibilizar a nossa escuta, né? Então, isso aqui é um projeto que impacta diretamente na escuta analítica, né, das pessoas que se debruçam, né? Bom, uma outra questão é a questão da própria formação analítica. Aqui entra desde os autores que são estudados, né, dentro de uma formação. Então, desde que se criou o projeto, né, a própria Janine, o Inácio, já ofereceram seminários dentro do Instituto, né, que é uma coisa importante também. E, então, assim, o que se estuda, né, e o tipo de psicanalistas que a gente quer formar.
Então, esse projeto procura sensibilizar os analistas formados na nossa instituição para essas temáticas, tá? Eu queria só trazer aqui uma que eu achei bem interessante, que o Cooperman, né, se apoiando no trabalho de Balint, ele traz o seguinte, que em 1919, Freud cogitava criar um instituto de formação para analistas, visando atender o que ele vislumbrava como uma demanda futura, ou seja, que a psicanálise fosse acessível, né, para muitas pessoas, e não só para algumas, né? E no Congresso de Budapeste, em 1918, surge o esboço dessa instituição, proposta por Freud, que abrangeria 3 funções, tá? Uma, essa terapia, né, para a mais ampla população possível, né? Segunda parte, formação de analistas, e a terceira parte, pesquisa em psicanálise. Mas o modelo que triunfou é o do Instituto de Psicanálise de Berlim, fundado, então, em 1920, por Eitingon, Abraham e Simmel. Então, principalmente a gente chama modelo Eitingon, né? O modelo Eitingon vai privilegiar a formação dos analistas no tripé, e hoje a gente considera que tem um 4º eixo, né, que é a instituição, e o 5º eixo, que é toda a questão, né, do trabalho extramuros com a comunidade. Então, vocês vejam que quando a gente está aqui nessa mesa propondo essa reflexão, desde o trabalho com a comunidade ou o trabalho dentro da formação analítica, nós estamos, na verdade, seguindo um legado freudiano, resgatando um legado freudiano que foi seccionado, né? E privilegiado numa parte. E, com isso, as instituições de psicanálise foram se voltando muito para um tipo de formação muito endogâmica, né? Muito para dentro de si mesmo e muito, né, vamos dizer, restrito a um grupo, né? Que aqui nós estamos questionando a questão do corte de raça e classe, né? Com esse projeto e tentando realmente que, pelo menos na nossa instituição, tem esses projetos também estão acontecendo no Rio, né, em Ribeirão Preto, e em Fortaleza, né, para mexer nessa questão. Tá? Então, basicamente, resumidamente, era isso que eu queria colocar. Tá? Muito obrigada. E não sei se passaram, né? Nós estamos em busca de novos apoiadores, todo mundo que quiser pode entrar em contato, né? Ou com a nossa secretaria ou com o celular do próprio Ubuntu. Muito obrigada. Vamos escutar agora a Cristine Nunes, que vai falar sobre o projeto Livros no Tatame, um dispositivo clínico. Cristine, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a Rosa pelo convite, quero agradecer a Brasileira pelo interesse no projeto Livros no Tatame e a cada um de vocês que vai estar aqui escutando e podendo conhecer um pouquinho dessa trajetória. Richard, me ajuda. Bom, o que eu pensei? Eu selecionei alguns slides da capacitação que eu estou oferecendo para pessoas que venham a me ajudar no projeto. Porque eu estava morrendo de inveja aqui, ouvindo vocês com 7 no meu projeto. Então, por enquanto, já tenho aí uma capacitação organizada para os próximos 15 dias. Então, é porque realmente é muita alegria assim, de ver o projeto crescendo e tendo possibilidade de expansão. E dá muito trabalho, mas é o que Elusa estava falando, né? É uma satisfação enorme e a gente quer sempre seguir, ampliar e ampliar. Bom, vamos lá. Richa, me ajuda, então. O projeto social, vocês vão ver ali que está escrito itinerante na primeira lâmina, porque eu vou explicar no decorrer, eu tive que torná-lo itinerante. Ele era o projeto social Livros no Tatame. Isso, obrigada. Eu cito aí o Winnicott, né? Há uma evolução direta nos fenômenos transicionais para o brincar,
do brincar para o brincar compartilhado e deste para as experiências culturais. Próximo. Bom, em 2018 que nasce o Livros no Tatame. Foi a seguinte maneira, né? Num sopro de uma amizade, chega uma das células geradoras do projeto, que é uma amiga que entra em contato comigo, sabendo da minha inquietude em ter um projeto social nessa época, e eu lidava com essa questão da desigualdade extrema, que existe em todos os lugares, mas no Rio de Janeiro isso pulsa. E aí ela me ofereceu, via WhatsApp, me ofertou, assim, me deu de presente, um vídeo que é O Inquietante, até passei para a Rosa esse vídeo, que é um belo curta-metragem, não sei se vocês conhecem, sobre a psicanálise fora do set, de David Rosso, que é um psicanalista da Sociedade Psicanalítica Italiana, abordando a acessibilidade da psicanálise e o lugar do psicanalista. A frase emblemática desse curta é a analista, é uma cena da analista dizendo para o paciente, no divã, que é um psicanalista em formação, que é o David Rosso, que ele atua como ator nesse curta, dizendo para ele, e citando Freud, né? Em psicanálise, as fantasias inquietantes são bem-vindas. Guardem isso. Passa-se algum tempo, eu tenho uma conversa no meu cotidiano que surge o convite para eu conhecer um tatame PFT, que é o nome, que é Pepo Fighting, na Covanca, que é uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa pessoa com a qual eu converso se chama Professor João. Ele era funcionário do prédio onde eu tinha consultório na época, na Barra da Tijuca, e ele trabalhava em comunidades como professor de Muay Thai. Eu ajudava financeiramente para contribuir, assim, fazer uma contribuição para ele poder comprar materiais para o projeto, para ele uniformizar as crianças para poderem competir nos campeonatos. Então, ele tinha ajuda de outras pessoas e eu fazia alguma contribuição também. E nesse dia ele me convida. Não quer ir lá conhecer o projeto? Opa, eu quero. Como é que é? Como é que a gente faz? Tá. Aí combinamos, fiz a maior roteiro, porque é uma comunidade que é, enfim, a palavra é difícil de dizer, assim, né? Mas está sob comando, né? Esse poder paralelo do tráfico. Então, não é uma comunidade que tu pode ir. Não é um lugar que tu pode ir, né? Tu tem que ter todo um cuidado para chegar até lá. Então, ele me acompanhou. E aí eu começo a estudar a construção do projeto e a seleção dos livros. Próximo, Richard. Eu achei importante compartilhar com vocês essa construção mesmo dele, né? Porque as pessoas me perguntam muito, mas tu tirou isso, como é que aconteceu? Então, aí ele é batizado. Agora, então, é o vídeo, Richard, me lembra? Esse é o vídeo, eu vou deixar vocês conhecerem um pouquinho mais aí. O projeto Livros no Tatame teve seu início nas comunidades da Covanca e do Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi criado através de uma inquietante busca de um papel social mais abrangente para a psicanálise. Livros no Tatame recebeu o Prêmio IPA na Cultura no Congresso da IPA em 2021, Vancouver. The second prize goes to Libros sobre el Tatami, Books on Tatami, a wonderful initiative which reaches into socially disadvantaged communities that usually have no access to psychoanalysis. It tries to pick up children in their early development, with awarding Cristina Nunes from the Rio de Janeiro Psychoanalytic Society our second prize. We want to give support and encouragement to this lovely project. Congratulations. A chave dos encontros é a leitura acompanhada da escuta psicanalítica, com a estratégia comunitária de um espaço potencial para novas vivências e com um diferente dispositivo clínico. Livros no Tatame proporciona a escuta das demandas dos tempos atuais, que torna a nossa psicanálise ainda mais viva e mais criativa.
Um espaço onde as crianças são acolhidas contando suas histórias, na tentativa de transformá-las em narrativa e expandir suas vivências. Nele, mesmo o indizível nos capture e tem seu lugar. Neste contexto, ler torna-se o caminho para identificar o potencial criativo de cada uma, num estar com de infinitas possibilidades. E a psicanálise está ali para acolher e dar sentido nesta busca vibrante de afastar as crianças da cegueira das letras e aproximá-las da palavra como suporte para dar conta da vida. Livros no Tatame está completando 5 anos e passou a ser itinerante. Sim, pode acontecer em qualquer lugar que possamos sentar no tatame e ler com o público infantil das comunidades. Qualquer cidade, espaço cultural e social pode viver essa experiência. Basta entrar em contato pelo Instagram @livrosnotatame. Próximo, por favor. Bom, essas imagens são autorizadas, deixa eu comentar isso com vocês, que é bem importante, né? O projeto tem autorização dos responsáveis pelas crianças. Esse aí é o nascimento. Estão vendo o nascimento? Né? Esse é o nascimento, aquele de branco é o professor João, é o primeiro encontro. Esse espaço, então, é numa comunidade no Rio de Janeiro. Eu consegui frequentar esse espaço durante 2 meses. E por motivos de segurança eu tive que encerrar as minhas visitas nesse espaço, porque teve, no último encontro que eu estive lá, que foi possível estar lá, houve um tiroteio em que as crianças me ensinaram como que eu devia me esconder, me proteger, e deitamos todos no chão. E aí, conversando com o professor João, ele disse, não, acho que agora a gente para, não vamos mais e tal, e ele até continuou indo, enfim, porque ele é todo um outro... Eu era realmente uma pessoa que ficava muito vulnerável lá, pela entrada e saída, circulação, né? E aí eu passo a ir a um outro local, que é o próximo slide, que ele me apresenta, que é uma comunidade que se chama Rio das Pedras, fica muito próxima à Barra da Tijuca, e é onde o professor João mora, e aí ele me apresenta esse espaço, é um espaço bem maior, com mais crianças, e aí o projeto ganha força e velocidade. Próximo. Bom, pula esse, que esse é o vídeo. Então, eu poupei vocês de mais um tempinho. Bom, como é que acontece? Isso é algo que me perguntam muito também. Mas como é que é? Então, aí, ao chegar ao local, retiro os sapatos, entro descalça no tatame. Isso é muito representativo, assim, porque esse lugar em que eles têm um cumprimento para entrar, eles têm um cumprimento para sair, tem todo um respeito e uma reverência. Então, é muito interessante esse entrar, é como se tu entrasse num setting. Para eles, é o espaço deles, aquele espaço tem muitas regras, muito respeito. Então, quando chego lá e me descalço, vocês podem ver aquelas imagens, sou eu lá de bermuda, camisetão deles, pé descalço, enfim. Como todas as crianças que estão ali no espaço de treino. Assim que entram, as crianças vão se aproximando espontaneamente e sentam-se ao meu redor. Então, é espontâneo o movimento. Quem quer, participa. Não é algo imposto. Apresento alguns livros e a escolha é feita com elas. A expectativa sobre o livro está sempre presente. Ali, crianças alcançam sua imaginação, ajudam umas às outras a entender o que se passou na história. Nas conversas após a leitura, as crianças encontram a possibilidade de significar suas experiências e contar suas próprias histórias. Próximo. Eu gosto muito dessa imagem, que também aparece no vídeo, porque é a dinâmica do lugar. Vocês podem ver lá no fundo, tem as mães sentadas nas paredes, lá no fundo é a entrada, as mochilas vão sendo distribuídas pelo espaço. Aqui em pé, com as mãos para trás, é o mestre Pepo, que leva o nome do espaço, né, e do centro de treinamento também. Próxima.
Através do aumento no número de participantes nesse espaço de narrativas, o projeto Livros no Tatame vem sendo validado pelo impacto na comunidade onde ele acontece. Em dezembro de 2019, recebi o reconhecimento dentro da comunidade Rio das Pedras, através do troféu de honra ao mérito do projeto Livros no Tatame, destacado como atividade de grande valor em favor da coletividade. Em 2020, Livros no Tatame é convidado para estar junto ao Núcleo de Comunidade de Cultura da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, através de Rosa Reis, que era presidente naquele biênio. Em 2021, no Congresso da IPA, em Vancouver, o projeto IPA na Cultura. Próximo. Essa foto, ela também é muito importante assim, para o projeto, porque aquele livro que está na minha mão, é um livro que eles adoram. Então, ele é meio que um mascote do projeto. E aquele menino que está bem à direita, que está fazendo uma carinha de malvado, assim, ele vai até a SPRJ apresentar o projeto comigo, que vocês vão ver, né, em uma imagem mais à frente. Léo e Albertina. Eu vou contar para vocês essa história. Próximo. Aí, então, é o troféu na comunidade, né? É um troféu que eles usam para premiar as crianças. Eles fizeram o nome e me entregaram ali, é o professor João. E ao lado eu coloquei uma referência do tempo da pandemia, que eles, com as crianças, fizeram uma mensagem para mim no Facebook, falando, né, que o projeto Livros no Tatame com a doutora Cristine, e referindo àquela foto. Estamos morrendo de saudade de você e dos seus ensinamentos. Se cuida, precisamos muito de você. Que era bem no auge da pandemia, 27 de maio de 2020. Próximo. Aí eles estão dentro da SPRJ. Quando a SPRJ me convida, quando a Rosa me convida e a gente inaugura, né, esse encontro do Núcleo Comunidade de Cultura com Livros no Tatame, eu levo o menino para ler e os responsáveis pelo projeto, né, de Muay Thai. Próximo. Essa foto também é histórica. Tem membros da SPRJ aí, aqui na frente os professores, né? A mãe do menino está ali com ele, junto também. E essa mão é uma mão que assim é resistência, né? E assim é força. Então, eles usavam essa mão com a força e eu combinei com as crianças de que uma mão faz a força e a outra carrega o livro. Então, muitas fotos eles estão com a mão assim, de força, e com o livro na mão oposta. Vamos lá, próximo. Bom, lugares por onde o projeto Livros no Tatame esteve nesse último período, né? Pepo Faitim e Muay Thai Covanca, que tem 90 crianças. Pitinga, que é aqui em Porto Alegre, tem 30 crianças, é um projeto pequeno que aparece uma foto aí também. SEV, que é o Tatame do Ingá, que fica na zona norte aqui de Porto Alegre, que tem 45 crianças. O Jaca, que é onde eu tenho ido com mais frequência. E um equipamento na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, que é uma conquista bem recente, que é um espaço onde eu vou, na verdade, poder atingir mais do que essas duas comunidades que eu já visitava. E agora, então, eles vão até esse lugar. Eu não vou até as comunidades, em função da tentativa de algumas comunidades eu não ter acesso. Próximo. Agora são algumas imagens, pode ir passando para mim, Richard, esse aí do Pitinga, para vocês visualizarem um pouco o ambiente, esse espaço aí é aqui em Porto Alegre. Esse aí é o SEV. Próximo. O SEV tem uma história que foi, essa foto, estou eu ali na piscina com eles, porque eu dei uma pausa no verão, porque não tinha mais o projeto do tatame e tinha piscina, que é um centro comunitário, né? E aí o responsável comentou comigo que as crianças tinham perguntado que eu não tinha ido mais. E ele disse, tu não viria na piscina? E eu digo, bom, eu vou na piscina. Aí eu fui lá na piscina e a gente fez um momento de leitura. Aí é o Jacatim. Certo. Ano de 2024, então, Livros no Tatame passa a ser itinerante. Tem uma parceria com a Secretaria da Cultura da cidade do Rio de Janeiro, gerência de livro e leitura. E isso abre a parceria da SPRJ para capacitar membros do IEP, que é o Instituto da SPRJ, né, para a execução do Livros do Tatame no Rio de Janeiro.
Sem crianças eu não vou conseguir fazer sozinha, então tem gente sendo capacitada, colegas da SPRJ e formação, postulantes, para a gente poder fazer esse trabalho. Livros no Tatame passa a ser entendido como um dispositivo clínico. Tem um convite da UFBA para a criação de um curso de extensão no Programa de Saúde Mental para capacitar profissionais em Salvador. A UFBA fica bem no centro de Salvador e tem uma população de muitas comunidades ao redor. Então, existe uma biblioteca lá, que é Monteiro Lobato o nome, que vai acontecer, então, a prática do Livros no Tatame lá. E eu recentemente tive o contato com uma moradia para 100 mulheres e crianças desabrigadas, que a gente conversou pelo Instagram, que é uma casa que está sendo montada para receber mulheres e crianças das enchentes do Rio Grande do Sul em Viamão, mas isso não está acontecendo ainda, é só um contato aí que está por amadurecer. Próximo. Então, para dimensionar um pouquinho a experiência emocional, eu selecionei essa história, que é a Léo e Albertina. É a história de amor em que o porco Léo se apaixona pela galinha chamada Albertina. Léo queria chamar a atenção de Albertina e pediu conselho aos seus amigos. O amigo Galo o conselho do amigo Galo foi para ele cantar, do coelho para ele dançar. O peru lhe aconselhou. Já o touro lhe disse que mostrasse força. Nenhuma das suas tentativas teve sucesso. Albertina não lhe deu atenção. Certo dia, Léo, muito triste, desistiu e seu amigo porco o chamou para brincar na lama. Léo brincou livremente, se sujou todo e se divertiu muito, contagiando a todos com a sua alegria. Foi então que a Albertina lhe achou engraçado e ficou encantada por ele. Sim, as crianças perceberam que num gesto espontâneo e sendo ele mesmo, Léo conquista a Albertina. Projeto Livros no Tatame, cada criança ali no tatame tem uma história para contar, muito além daquelas que escutamos sobre as comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil. Cada história pode resgatar a imagem do lugar em que vivem. O uso da leitura para expandir o uso da palavra tornou-se uma possibilidade de tirá-las do silêncio. A palavra tenta dar conta da vida, numa busca vibrante. Junto ao ritmo das palavras, entra o imaginar e o dar sentido. Uma tentativa de promover condições facilitadoras que incentive a dimensão simbólica de suas experiências e favoreçam a adaptação criativa à vida. Ao escutar a narrativa de uma criança, lembro que tudo começou pela história contada. Esses tópicos eu costumo desenvolver na capacitação, mas para poder otimizar o nosso tempo, eu encerro com ele. Próximo. São algumas imagens do projeto, bem recentes. Próximo. Essa é uma história que tem num livro da Lia Luft, que quando eu candidatei o projeto para a IPA, eu mandei essa história também, como outro exemplo. Próximo. Que é a continuação. Próximo. Mais algumas imagens. E eu vou encerrando, né? Eu gosto muito da Rosa Monteiro, que ela fala de escrita, de imaginação, que é uma escritora espanhola, né? Então, aqui ela diz: a criatividade é justamente isto, uma tentativa alquímica de transmutar o sofrimento em beleza. A arte em geral e a literatura em particular são armas poderosas contra o mal e a dor. Muito obrigada. Rosa, só uma coisa que eu me lembrei agora, ouvindo a Cristine, só para o projeto Ubuntu também ganhou um prêmio. Né? No ano passado, né, no congresso da IPA em Cartagena, né, do Comitê de Racismo e Preconceito. Então, também queria destacar que ele foi validado pela IPA também. Cristine, muito obrigada pela tua exposição. Foi realmente muito linda.
Bom, então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, e também temos pessoal da tela querendo participar. Janine. Bom, boa noite a todos. Eu estou aqui maravilhada com esses projetos, né? Muito orgulhosa de fazer parte, né, dessa sociedade, desse meio, que certamente, né, fica cada vez melhor. Teria muito para perguntar e falar, né? Acho que fora o Ubuntu, que eu me sinto parte, né? Mas de conhecer mais, né, todos esses projetos. Mas eu vou pegar uma coisa que a Elusa falou, que eu acho que é fundamental e que aparece em todas essas experiências, assim, né? Quando tu fala, né, do quanto que esse atendimento transforma também o psicanalista, né? Então, assim, claro, como eu disse, fora o Ubuntu, que a gente precisa para entrar para esse projeto se racializar, né? E isso é uma coisa irreversível. Os outros, né? Esse trabalho da Cristine, que coisa linda, coisa maravilhosa, dá para a gente ver, né? Tênis, né? E agora a gente está encantado com esse trabalho que a Patrícia e a Vera estão, né, tocando, de a gente fazer esse atendimento muito pontual e que nos toca, né? E a gente não é o mesmo. E eu acho que somos psicanalistas melhores depois dessas experiências. Então, só parabenizar e... Obrigada. Obrigada, Janine. A Janete quer participar, fazer algum comentário, alguma pergunta, Janete? Quero fazer um comentário a respeito do que a Elusa trouxe, de como esse trabalho que a gente faz com a Fundação Tênis é maravilhoso. Essa criança que a Elusa trouxe como exemplo foi uma criança de 9 anos, filha de uma mãe que eu atendi. Essa mãe era viúva de 2 maridos assassinados. A criança de 9 anos era filha do primeiro marido que foi assassinado. Essa criança presenciou na frente da casa dela um atropelamento de um amiguinho que morreu nesse atropelamento. E essa criança parou de falar. E no decorrer dos encontros com a mãe, ela dava uma olhada assim no vídeo e saía. E aí, pela terceiro, quarto encontro, ela disse para a mãe, ela não falava, ela fazia anos que não falava. E ela disse para a mãe, eu também quero uma psicóloga. Então, esse trabalho que a Elusa está trazendo para nós é maravilhoso. Obrigada, Elusa, por ter trazido. Obrigada, Janete, pela tua participação. Nós temos a Salete. Oi, boa noite. Bom, me apresentar, eu não sou psicanalista, eu sou de São Paulo e sou voluntária de uma ONG que trabalha com sofrimento emocional, principalmente voltado à prevenção de suicídio. E, primeiro de tudo, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, maravilhoso, estou encantada com os projetos que vocês estão colocando. Onde que eu conheci a Vera recentemente e foi uma coincidência imensa, ou coincidência ou não, é que a nossa ONG está com um programa para atender uma escuta amiga Rio Grande do Sul. Então, e aí a gente viu, conversando com a Vera, que a nossa proposta é um trabalho muito semelhante ao de vocês, só que sem esse lado psicanálise, né? A nossa parte é só acolhimento mesmo, que é o que a gente
já faz há 7 anos, quando a ONG nasceu. Então, quando a gente conversou, hoje a gente conversou, a Vera e eu, e mais um diretor da ONG, a respeito disso, a gente sabe que a gente não vai poder entrar no programa de vocês, porque a gente não tem não tem registro, não obrigatoriamente, alguns dos nossos voluntários são psicólogos e psiquiatras, mas o que a gente quer é o seguinte, é colocar o nosso trabalho, a nossa ONG, à disposição do Rio Grande do Sul para esse trabalho de acolhimento. Então, se existir alguma possibilidade da gente conseguir, através de vocês, colocar o nosso trabalho, divulgar, na realidade, divulgar o nosso trabalho, a gente está agradecendo muito. E agora também a Vera já tinha me falado isso à tarde, sobre esse trabalho do tênis. Eu acho que a ONG também pode ficar à disposição para ajudar. Aí não mais na escuta amiga, mas sim no outro trabalho de acolhimento, porque a gente trabalha muito com socialização. A gente faz um trabalho de trazer as pessoas junto. Inicialmente, o nosso trabalho era só presencial, mas com a pandemia, a gente começou a fazer também trabalho online, de modo que existe esta possibilidade da gente aqui de São Paulo estar trabalhando com vocês aí no Rio Grande do Sul. Então, era isso que eu queria deixar aberto aqui, se possível, um canal, para depois a gente entrar mais e trabalhar mais esse companheirismo, né, da gente fazer esse trabalho junto. Obrigada, Salete, pela tua disponibilidade e, se for possível, entraremos em contato contigo mais tarde, tá? Agradeço muito e parabéns. Obrigada. Alguém mais gostaria de participar? Aqui não tem mais ninguém. Elusa. Bom, já que ninguém mais quer participar, enquanto isso eu vou dando tempo para alguém se inspirar e participar também, tá? Bom, eu queria só, sobre isso que a Janine colocou, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante a gente que, no nosso grupo, assim, tu falaste em racializar, né? E é interessante porque nós, atendendo famílias de alta vulnerabilidade social, de vilas muito pobres de Porto Alegre, a gente teve que, eu não sei qual é a palavra que eu daria, mas a gente teve que poder fazer um turn point assim, na nossa visão, no nosso olhar e na nossa escuta, no sentido de poder, nós não tínhamos na nossa frente uma população com recursos financeiros, com recursos de espaço, né, para os atendimentos. Às vezes, combinávamos os horários, como até hoje acontece, e aí o celular, que é de um, está com o outro, porque não, né? E daí, então, não compareceu no horário, daí, então, vamos ver que o celular estragou, o celular foi perdido, roubado, o celular é um único para a família, e daí todos compartilham do mesmo celular e houve uma urgência. Então, é toda vamos dizer assim, uma modificação, né? Nesse olhar e nessa escuta em que as regras básicas do atendimento psicanalítico não podem ser enrijecidas, né? Eles têm que se adaptar àquela população. E os sermos interrompidos durante
Já me aconteceu ser interrompido por tiroteio durante um atendimento. Então, são coisas que nós temos. Uma mãe que tinha muita dificuldade e precisou falar só conseguia falar por voz, né? Ela tinha dificuldade de aparecer no vídeo por muitas vezes, muitas sessões, até que ela conseguiu aparecer. Então, me chamou a atenção isso que tu dizes, que certamente talvez é uma coisa ainda mais difícil, né? Racializar, mas também para atender população muito pobre, com muita precariedade de recursos, também exige de nós reciclamento, né? Na forma do que nós esperamos desse atendimento também, né? Eu só queria aproveitar para dizer que é online os atendimentos e que até agora, nesses 2 anos, eu posso considerar de projeto, a gente atendeu já 57 famílias, né? Então, é um número assim, bem significativo, porque cada família tem 4, 5 filhos. Então, ao atingir uma família, a gente está atingindo essas crianças, né? Só isso, obrigada. Obrigada, Elusa. Sempre de elogios, tá? Eu acho que consegui rolar aqui, e são sempre elogios, muitos comentários, pedindo que se divulgue o trabalho, né? Não localizei nenhuma pergunta, não sei se alguém colocou aqui, me ajuda, porque eu tentei procurar, localizei, mas são sempre assim, tá? Cumprimentos a todos, a mesa, e incentivando que se divulgue mais, principalmente, muitos nesse sentido. Tá, tem uma pessoa que pergunta como que ela faz para participar dos projetos. Então, pode entrar em contato com a nossa secretaria, que encaminharemos para o projeto que a pessoa está interessada. Tá bem? Anne? Estava me lembrando que eu li esses tempos, né, uma colocação, né, de um psicanalista francês, né, falando em relação a adolescentes, né, jovens, assim, em situação mais vulnerável lá, porque isso é um fenômeno mundial, né? Não é... O Brasil, sim, tem esse problema, mas isso está em várias regiões do mundo, que é como se as pessoas sentissem que existe uma barreira, né, que se ela não é física, ela é invisível, né, e a pessoa acha que aquele mundo não é para ela, né? Pode ser o mundo de uma universidade, pode ser o mundo, né, de uma situação financeira, de um emprego melhor, é como se ela tivesse essa barreira. Então, quando esse menino, né, que a Jeanette traz ali naquele exemplo, vai dizer, eu quero uma psicóloga para mim, ele consegue falar, realmente aquilo não estava no universo dele, né? Ele não poderia desejar, porque ele nem conhecia, ele não sabia que aquilo podia chegar nele, essa escuta, né? Então, são essas barreiras, né, que eu acho que os projetos, quando eles fazem esse movimento, seja do tatame, né, ou do tênis, ou todos os projetos, eles justamente tentam fazer um furo na barreira, né? Para chegar num outro lugar. Uma vez eu também assisti o Inácio, nosso colega, numa atividade da URGS, né? Sobre essa questão da formação analítica e tal. E no chat, assim, as pessoas iam botando, mas isso não é para nós. Né? Como é que eu posso querer fazer uma formação? Isso não é para nós. Então, essas as barreiras que eu acho que nossos projetos aqui fazem furo, né, para tornar mais permeável essas fronteiras, né, para que a gente não fique numa situação que um é o centro, o outro é a margem, né, e fica à margem também. Então, eu acho que isso são movimentos muito importantes, muito interessantes, e que fazem isso que o Freud queria, de certa forma, e sonhava, e que
o jogo de poder, as instituições, como é que elas vão funcionando, elas vão asfixiando isso, né? Então, eu acho que nós estamos num momento de poder fazer mudanças, né? Que são muito... são movimentos bem-vindos, eu acho, e já importantes, né? Nossa. Tu falou aqui, a gente vai associando, né? Quando tu falou dessa questão dessa barreira e dos relatos ali, isso não é para gente. Isso é muito comum, assim. As crianças às vezes ficam. A ideia do livro foi também uma ideia de que, na minha ausência, eles tivessem o livro. E esses lugares acabaram, alguns deles, montando bibliotecas dentro do tatame, que é algo muito bacana, assim, né? E quando eu chego no tatame hoje em dia, eles perguntam: o que nós vamos ler hoje? Vamos entrar, eles ficam me chamando, porque eu fico às vezes ali, eu vou, dou uma olhada, espero chegar mais gente, e eles já ficam, os que estão ali já ficam chamando. E uma outra questão de poder inserir essas crianças, que essas crianças estão à margem da sociedade, né? Eu tive uma experiência de levá-las ao teatro. Eu consegui uns ingressos para um teatro no Rio de Janeiro, e eles foram no Teatro da Gávea assistir uma peça infantil. Muitos deles não quiseram ir, porque aquilo era muito distante. Isso não é para nós, né? E os que foram encantados com aquilo, e na volta, quando eles se despediam de mim, para mim até é difícil falar isso, eles disseram assim para mim: agora tu vai embora para outra cidade e nós nunca mais vamos entrar nesse teatro. E aí eu olhei para eles e disse: vocês vão sim. Vocês entraram nessa vez e vocês vão entrar sim. Eu acho que é isso, essa ideia, né, de que eles estão marginalizados, de que esses espaços não são para eles. Agora eu entro num espaço porque eu tinha muita insegurança de deixar de ir aonde eles estão. Porque isso também é muito interessante, a gente sair, desacomodar do lugar que a gente ocupa e ir até uma comunidade. Eu vou viver uma experiência e depois eu vou contar para vocês. Porque esse lugar que a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro me oferece é um grande centro de cultura, que as crianças das comunidades vão entrar neste grande centro de cultura, de shows, de teatro, de exposição. É um grande centro cultural que tem uma sala de leitura. Para vocês terem uma ideia, a sala de leitura é para 100 pessoas. A sala de leitura, porque tem muitos espaços. E é uma obra de arte, é uma arquitetura absurda, assim, né? No meio da Barra da Tijuca, né? Então, quando me falaram onde é que tu quer atuar, onde é que tu quer aplicar, e eu disse: o que tu tem para me oferecer? Quando disseram Cidade das Artes, eu disse: é esse que eu quero, porque eu quero levar essas crianças lá. Então, só para a gente poder falar dessa barreira, né, da gente poder transportar essa barreira, que eu acho que o teu projeto também faz muito isso, né, das crianças. Vera, tem a Vera e tem mais uma senhora, Bianca. Pode deixar a Bianca falar primeiro. Bianca, por favor. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Parabéns, né, pelos trabalhos, assim, realmente. Eu até escrevi no chat, eu fico emocionada, assim, porque é tão bonito de ver, né? E é um desejo que eu tenho, sabe, de atuar nesse âmbito, né? Então, quando eu vejo que isso é possível, eu fico até emocionada por isso, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu sou psicóloga, sou estudante de psicanálise e há projetos, intenções de expandir esse seu projeto para São Paulo ou não? O foco mesmo é Rio de Janeiro, né? Que é onde tudo iniciou, enfim. É isso, bom, muito obrigada. Para quem chegou a Salvador, eu vou a São Paulo. Problema nenhum. Não, brincadeiras à parte, é verdade. Eu procuro
entrar em contato com, eu não sei de onde tu é em São Paulo, mas eu estou procurando agora entrar em contato com centros comunitários e bibliotecas públicas. Por que que o Rio de Janeiro me abre isso? Porque o ano que vem o Rio de Janeiro vai ser a capital mundial do livro. E então, eles estão inaugurando muitas bibliotecas pela cidade inteira. Chega a ser, assim, 4 bibliotecas por semana. Claro que também tem todo momento que estamos vivendo pré-eleições. Então, a gente tem que aproveitar e vamos nessa, né? É isso que está surgindo, então a gente vai aproveitando. Esse contato, Bianca, eu acho que é importante, assim, né? Se tu souber de bibliotecas que tu acha que sejam possíveis de eu entrar em contato, tu me encontra ali no @livros no tatame, lá no Instagram, me manda uma mensagenzinha no Messenger, que a gente vai entrando e eu vou te conhecendo, tu vai para ver como é que tu pode ajudar. Ok, obrigada. Vera, Então, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, rapidamente, assim, eu só queria reforçar o que a Salete colocou da ONG, que ela me apresentou hoje de um jeito muito importante, muito bom, e ela talvez não tenha ficado tão claro, mas o trabalho que ela faz, que é feito por essa ONG, é um trabalho de grupo. Então, as pessoas que a gente poderia divulgar em Porto Alegre, divulgar no Rio Grande do Sul, como um recurso a mais para o atendimento online. Então, não seria uma coisa, seria um vínculo nosso da sociedade com essa ONG, onde a gente pudesse ampliar para uma nova forma de atendimento, né, online, e que daí esses atendimentos que são em grupo são feitos por profissionais, e eu acho muito interessante, né. Outra coisa que eu acho que a Anne talvez se falou rapidamente, mas um aspecto importante que a gente fez também foi o contato com os quilombolas, né, são várias comunidades indígenas que sofreram agora com a inundação, se não me engano, são 23 comunidades que ficaram completamente desabrigadas, e que a gente também abriu a possibilidade dessas pessoas também se darem conta do sofrimento que elas estavam, para poder também receber atendimento pelos nossos voluntários. É um grupo muito grande de pessoas, e as pessoas, foi muito interessante esse contato com quilombolas, porque eles trazem toda a realidade deles e o sofrimento imenso que eles estão passando nesse período todo da enchente. Então, era só essas duas coisas. Eu quero agradecer muito, acho que foi importantíssima a apresentação de todos os trabalhos, e eu acho que a gente tem que reforçar e se unir para ficar mais forte, trabalhar mais. Obrigada, querida. Vamos passar a palavra. Isadora. Boa noite, eu vou ser bem breve e a minha pergunta é dirigida para Cristine. Eu estou aqui, Cris. Bom, obviamente, parabenizar todos os projetos, né? Uma satisfação como psicanalista também ver que a gente, onde tem gente, tem trabalho para o psicanalista, né? Tem psicanálise podendo ser criada, recriada, inventada. Então, eu fico muito feliz de estar aqui essa noite, mas particularmente para ti, Cristine, me emocionou muito o teu trabalho, porque uma coincidência que esta tarde eu tive reunida com 2 pessoas, um professor de uma escola estadual Caigangue, que é aqui na Lomba do Pinheiro, e uma professora, enfim, da área de letras e literatura, justamente pensando a possibilidade de criar uma biblioteca nesta escola, que é uma escola estadual e não tem biblioteca. E as crianças não têm uma tradição de leitura, né? Para vocês terem uma ideia, eles ficaram 3 anos sem aula de português. Claro, são crianças que têm aula de caigangue, por exemplo, e é muito necessário que tenham, mas ficam à margem, né, de todo o processo de leitura, de interpretação do mundo, e, enfim, né, tudo isso que a gente já sabe. Então, quando eu ouvi teu trabalho,
falar com a Cris, já estou te chamando de Cris, mas assim, para pensar se uma escola, né, indígena seria também um espaço para o Livros no Tatame, enfim, né? Teria uma colaboradora e tudo mais, então... Como é que é teu nome? Isadora, o projeto no Tatame se torna itinerante para tirar essa ideia de que é um tatame, sempre tatame das artes marciais. Né? Então, eu não podia mudar o nome dele. Não consigo. Não, eu acho que é uma homenagem a quem abriu as portas para mim, é uma homenagem a essa equipe que eu inicio o projeto, então não abro mão do... E aí tornei ele itinerante para dar essa conotação de que ele vai para qualquer lugar. Antes de passar para ti, Eliane, vamos passar para Rosa Reis. Rosa, estamos te ouvindo. Olá, muito obrigada pela noite de hoje. Foi assim, uma noite assim, de muito acolhimento para mim, porque eu sou muito preocupada com os projetos sociais e vejo sempre com muita dificuldade pela resistência das pessoas a adotarem esses projetos, e eu vejo assim, como vocês estão conseguindo driblar, né, através de abrir para outras pessoas, né, fora da IPA, né, fora da sociedade, né, que era uma coisa que eu ficava pensando, quando tem pouca gente na sociedade, às vezes que a gente precisa para aquele projeto, né. Agora nós estamos tentando sensibilizar, eu estou como diretora do IEP, do nosso instituto, né, os nossos candidatos, né, que eu acho que tem que fazer uma formação mais inclusiva, né? E esse projeto da Cristina, para mim, é um xodó, porque ele começou, né? Ela apresentou na gestão, quando ela era presidente, e ela levou o professor, levou as crianças e levou as mães. E foi muito interessante que aquele aluno que ela disse que tinha cara de bravinho, ele leu o livro para a gente da forma como a Cristina lê para eles. E foi muito gostoso, porque ele ficou conversando com a gente e apresentando a história e refletindo com a gente a história. Foi lindo e emocionou todo mundo. Esse projeto é lindíssimo, mas todos os projetos que apresentaram hoje foram assim incríveis. Agradeço muito a vocês por essa abertura e por arejar novas ideias. Obrigada, Rosa. Eliane? Eu vou tentar ser rápida, porque eu acho que estamos no tempo, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento importante que sai histórico, porque a nossa instituição se exibe, se apresenta sem nenhuma resistência, pelo menos no sentido de estarmos todos aqui, tinham quase 50 pessoas ali na plateia, do que a Rosa comentou do extramuros. A psicanálise, façamos a nossa meia-culpa, esteve num bunker de não olhar para fora dos consultórios e para fora das instituições décadas. Décadas, muitas e muitas, e se a gente chama século. E não há mais possibilidade de que a gente não olhe para a realidade social lá fora. Hoje se apresentou aqui cenários de pobreza, racismo e violência. E com essa história da enchente, né, que reúne tudo isto, com a nossa presidente encabeçando isso, estando hoje na mesa, a instituição presente de uma certa maneira, e pessoas extramuros, como estavam colocando ali na plateia, eu entendo que esta é uma tendência irreversível. A psicanálise olhar para si como um ser do mundo, e não aquilo que a gente ouve com alguma frequência, né, em alguns debates. A nossa tendência é fazer ciência, estudar ciência e fazer a formação analítica. O mundo lá fora pede que a gente olhe esses cenários, né, que não é para mim. Quantas vezes nós, psicanalistas, fizemos exatamente isto? Quer dizer, que esses cenários, esses pacientes, essas pessoas com um padrão de desvalimento deste porte, não era para que a gente atendesse, não eram para ser estudados, como a história do racismo, né, Anne?
como é complicado a gente estudar isso. Eu estou agora com a história do núcleo, né? E como é difícil chamar as pessoas para o letramento, como a história das bibliotecas. Então, que honra estar nessa instituição, que honra pertencer a esses projetos e que maravilha, Janine, a gente viver, que tu falaste, eu também pensei a mesma coisa, a situação transformadora que não é só estudar psicanálise ou ter a clínica, né, vicejante com os pacientes. Que maravilha é a gente crescer como ser humano. E não tem outra forma, que é o compartilhamento, né, dos afetos e das dores. Então, bacanão. Lindo demais da conta. Obrigada. Eu ia ficar quietinha, porque em função do tempo, mas em função do que tu falaste, que agora a Eliane falou, daí foi dupla dose. Eu queria só falar sobre isso. Assim, ó, que eu acho que a gente tem que criar projetos sociais cada vez mais, porque é impressionante esse limite que a Anne falou, essa barreira, nós temos que romper essa barreira. Porque eu vejo na Fundação Tênis também as crianças, que terminou o processo da Fundação Tênis, e eles terminam e eles vão hoje para o mercado de trabalho, vão trabalhar em empresa, enfim. E eu perguntando para ele, ele disse, eu moro na Rubem Berta. Ele disse, lá no meu bairro, todos os meus amigos, colegas de colégio, estão lá na esquina vendendo droga, né? E ele disse, e eu busquei outro caminho. E eu disse, mas e o que tu acha que foi diferente? Ele disse, eu acho que foi diferente a família que eu tenho. Então, mas eu estou falando isso porque nós atendemos as famílias, mas a Cristine com os livros, né? O projeto Ubuntu criando antibarreiras, né? E eu acho que com as enchentes também a psicanálise foi para pessoas de todos, foi para pessoas indígenas, foi para pessoas negras, foi para pessoas muito pobres, foi para todos, né? Então, assim, eu acho que essas barreiras e olhando, as crianças dizem, isso não é para mim, né? Como é que eu faço para romper essas barreiras? Que ele vai ter que ser aquilo que está lá na vila para ele, né? Então, eu acho que os projetos para romper barreiras, para tirar os muros, para romper extramuros, a gente está falando, mas para romper os muros, porque tem muito muro. Rapidinho, antes de terminar, nós estamos trazendo, claro, o que a gente pode fazer no que eu colocaria assim na nossa micropolítica, né? Né? Mas naturalmente que a ruptura de grandes barreiras ela é da ordem da macropolítica. Então, né, por exemplo, a mudança de 2012 para cá, né, das cotas nas universidades, né? É justamente o que está proporcionando, por exemplo, que exista um projeto Ubuntu, né? Então, tem a rompimento de barreira em vários âmbitos, né? Pessoal, olha aqui. Nós temos que liberar os funcionários aqui, então, muito boa noite a todos, tá? E vamos continuar pensando sobre isso. Se vocês viram contagiados, emocionados, bom, era essa a intenção. Então, entre em contato com a secretaria. Muito obrigada pela presença de todos.